Olá, meu amigo, que alegria, que prazer saber que você está nos acompanhando aqui e está dando continuidade ao estudo desta série. Lembrando que o nosso propósito e desejo aqui é que a palavra de Deus realmente ela esteja fundamentada em seu coração. Que você devote tempo para o estudo, mas acima de tudo que você decida crer no Senhor Jesus Cristo e obedecer a sua palavra acima de tudo. O tema de hoje é: a Bíblia for alterado ao longo das eras? Pode pairar sobre o coração de pessoas sinceras esta dúvida. Com certeza alguns devem pensar: bom, se a Bíblia é um livro que é editado, o que garante que homens possam remover ou acrescentar alguma coisa? Por exemplo, pessoas de grupos dissidentes e alguns líderes religiosos chegam a afirmar que a Bíblia é um livro ultrapassado e que denominações cristãs tradicionais fizeram alteração em alguns textos da Bíblia. Todavia, tais afirmações não se sustentam diante de um escrutínio sério. Qualquer pessoa sincera que comece a estudar a Bíblia irá perceber que alguns ensinamentos dessas denominações não são fundamentados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós temos o dia de guarda, que é o sábado bíblico. Mas as igrejas tradicionais, elas ensinam a guarda do domingo. Este é um dos ensinamentos. Existem outros ensinamentos também que não são fundamentados totalmente nas Escrituras. Logo entendemos que se essas denominações cristãs tivesse realmente o interesse de fazer mudanças, com certeza elas fariam para ser beneficiadas ou para que seus ensinamentos tivessem base bíblica. Mas não é isso que vemos na prática. Logo então, essas afirmações não procedem. Portanto, querido amigo, eu lhe convido a continuar conosco. Nós vamos agora lhe informar, a respeito de pesquisas e de dados importantes por especialistas que garantem que a Bíblia que nós usamos hoje é a mesma Bíblia que os apóstolos e o que o próprio Senhor Jesus Cristo usou. Tá bom? Também iremos aqui apresentar alguns textos que revelam que o nosso Deus, o nosso Criador, deu ordem para que homens escrevessem a sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo, fizeram diversas cópias com o objetivo de que a palavra do Senhor chegasse aos confins da terra, fossem protegidos e conservados intactos, a fim de que outros pudessem conhecer a respeito de Yahvé, o Criador, o Redentor e Salvador. Prosseguimos então no estudo. As descobertas arqueológicas e as traduções dos textos antigos surgem como respostas de Deus aos críticos de sua palavra e oportunidade para alcançar corações duvidosos e sinceros. Amém? Os manuscritos do Mar Morto são talvez o acontecimento arqueológico mais sensacional do nosso tempo. Os estudos demonstraram que esses manuscritos foram escritos num período que vai do século II a.C. até o século XII depois de Cristo, portanto, cerca de 200 anos antes do tempo de Jesus Cristo e cerca de 1000 anos antes da cópia mais antiga. Outra informação importante: já foram encontrados fragmentos de todos os livros da Bíblia, exceto Esther. E o fato de que há somente variações mínimas entre o texto dos manuscritos de Qumran e o texto tradicional do Antigo Testamento testemunha do cuidado extremo com que o texto hebraico fora transmitido de geração em geração. Amigos, a verdade é que as variações têm que ver, em geral, com ortografia, divisão de palavras e substituição de uma palavra por um sinônimo, mas não afetam o sentido fundamental do texto. Amém? Saiba de uma coisa, que durante alguns anos a tradução dos manuscritos permaneceu restrita a um reduzido número de especialistas, o que trouxe algumas suspeitas, é natural. Ok? Mas felizmente, em novembro de 1991, a Biblioteca Huntington, na Califórnia, acabou com as especulações, tornando públicas fotocópias de todos os fragmentos. Com isso, a exclusividade sobre o material
trancafiada em Jerusalém perdeu o sentido, venceu a transparência. Louvado seja Deus, não é? No livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, na página 150, Frank Moore afirma o seguinte, que William Foxwell, o mais notável arqueólogo especializado em Oriente Próximo, epigrafista hebraico de sua geração, imediatamente saudou o achado como a maior descoberta de manuscritos dos tempos modernos. E esses manuscritos, longe de apontar contradições oriundas de copistas descuidados ou erros que empanassem a verdade do livro de Deus, confirmaram tudo o que se encontra na nossa Bíblia de hoje. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ok? Quero ler com vocês aqui alguns versículos da Bíblia para que a gente possa referendar o que diz a Bíblia sobre aquilo que Josué fez. Josué 8:32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Ou seja, então Josué aqui escreve uma cópia da Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus seja louvado, não é? O que fez Jeremias e Baruque depois que fora queimado o rolo daquilo que o Senhor havia pedido para Jeremias escrever. Jeremias capítulo 36 e verso 27 e 28. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditada por Jeremias, dizendo, toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Então, querido amigo, que está a ordem para que fosse escrito a sua palavra, a fim de que chegasse até a mim e até a você. O que diz as Escrituras sobre a sua originalidade e confiabilidade? Mateus 24:35 nos diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o nome do Senhor, porque temos confiabilidade, confiança de que a palavra de Deus permanece para todo sempre. Quanto tempo subsistirá a Bíblia e seus ensinos? Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Querido amigo, essas palavras é a certeza de que a palavra de Deus não muda, não é alterada e não se perde no tempo. Vale a pena crer nas Escrituras? Sim ou não? Segundo Crônicas 20:20, ouvir-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, crede na Bíblia Sagrada, né? O que diz a Bíblia com respeito às pessoas que tentam tirar ou acrescentar alguma coisa na Bíblia Sagrada? Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Apocalipse 22, 18 e 19. Ou seja, o Senhor nos dá a garantia de que a sua palavra jamais fora alterada, jamais fora modificada ao longo das eras. Portanto, fica muito claro de que a Bíblia que usamos hoje é a mesma Bíblia que os pais da igreja, que os apóstolos e o próprio Jesus utilizaram. Essa ideia de que a Bíblia fora alterada, infelizmente não se sustenta. É uma ideia totalmente equivocada, não é? Na verdade, o inimigo tenta destruir a nossa fé, levando-nos ao caminho da dúvida e da incerteza, com o objetivo de nos afastar da Bíblia e assim, com certeza, terá mais êxito para nos conduzir à ruína e à destruição. E você é inteligente, você não vai cair nessa não, porque Jesus ama você e o Espírito Santo é o Consolador que veio para nos guiar a toda a verdade. Eu espero que o seu coração seja totalmente escancarado para a entrada do Senhor Jesus, para que Ele possa reinar em tua vida. Amém? Saiba, querido amigo, que dos 800 manuscritos encontrados em Qumran, 220 são referentes ao Antigo Testamento ou Tanakh. O Novo Testamento foi bem melhor preservado, 5.400 manuscritos na língua grega,
Ora, quando esses manuscritos, que são diversos, são traduzidos por especialistas, fica muito claro de que a Bíblia que temos hoje era a mesma Bíblia do passado. Não teve alteração alguma. O diabo, na verdade, ele não conseguiu alterar a palavra de Deus, não conseguiu mexer nos fundamentos da fé, mas ele tem conseguido alterar a vida de crentes que defendem a Bíblia, que professam a fé em Jesus, mas que vivem contrário aos seus ensinamentos. Sim, desta maneira, a Bíblia, que deve estar em nossa vida, é lida, é vista pelas pessoas de fora de maneira contraditória e diferente dos ensinamentos do Senhor. Acabamos dando mau testemunho e razões para que as pessoas duvidem e se afastem do caminho da verdade. Precisamos viver segundo a palavra. Dessa maneira, nossa vida não será alterada ou diferente daquilo que cremos. Eu queria aqui, querido amigo, lhe referendar alguns livros para o seu crescimento e desenvolvimento da sua fé. Tenho aqui esse aqui, que merece confiança, o Antigo Testamento, da editora Vida. Esse livro aqui, ele contém dados e informações, é altamente necessário para que eleve o nosso nível de confiança na Bíblia. Temos esses outros que eu também quero lhe recomendar. Esse aqui é Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós, também da editora Vida. Esses livros são fonte de pesquisa para teólogos e estudantes da Bíblia. Esse aqui é Escavando a Verdade, do Dr. Rodrigo Silva, da editora Casa Publicadora Brasileira. Você pode ter um livro muito bom, gostoso de ler. Dr. Rodrigo Silva é um arqueólogo bastante famoso, conceituado, conhecido nas redes sociais, e você pode acompanhar alguns dos seus sermões no canal Sermão Inteligente, tá bom? Este outro aqui é Compreendendo as Escrituras, da Unaspres, do Centro Universitário Adventista UNASP. Unaspres é uma editora. Você pode também adquirir, se caso desejar. Vai lhe ser muito útil, com certeza. Meus amados irmãos, o maior problema hoje da humanidade é tentar viver longe do seu Criador, a fonte da vida. Acham que podem ser felizes ou se realizar distante ou de maneira contrária aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. É aqui na Bíblia Sagrada que eu e você somos fortalecidos. É através desse ensinamento desse maravilhoso livro que o nosso coração é transformado e a nossa vida tem sentido. Afinal de contas, Jesus nos disse: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O mundo precisa da Bíblia. Eu e você precisamos da Bíblia, a nossa família precisa. Olha como é que está a nossa sociedade. Corrupção, crimes, violência, imoralidade, desrespeito, incredulidade. Precisamos voltar à base, ao princípio, e nos submeter à autoridade e crer nos ensinamentos do Senhor e, desta maneira, viver os seus princípios através da obediência. Que o Senhor Jesus lhe abençoe grandemente, querido amigo. Que você seja uma extensão do amor de Deus. Apoie o nosso canal, nos incentive a continuar dedicando um tempinho para preparar essa mensagem, a fim de que pessoas como você sejam beneficiadas. Eu sou o pastor Samuel Lobato, servo do Senhor a serviço do Evangelho. Até a próxima, em nome de Jesus.